Está faltando foco para fazer as coisas que te são importantes? Então, hoje a conversa é sobre os 3 problemas da falta de concentração e como você pode resolvê-los. Vem com a gente que o papo aqui é para elevar. Oi, 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 eu sou a Gibetim, comunicóloga, jornalista, apaixonada por pessoas e daqui do meu projeto, né, contínuo e longo de autodesenvolvimento e autoliderança. Eu venho aqui já há algumas semanas partilhar com vocês um pouquinho da minha jornada, dos meus insights e quem sabe de alguma coisa disso aqui também serve para facilitar a sua jornada, para facilitar a sua vida, o seu processo de autoliderança em como ser uma pessoa melhor. E recentemente eu tenho lido muita coisa. Um dos livros que eu li, estou lendo, li metade dele até agora. Tenho o hábito de ler mais de um livro ao mesmo tempo e as coisas às vezes vão se encaixando. E um deles é o livro Ultra Aprendizado, que fala um pouco sobre como que a gente melhora a forma de aprender, como que a gente pode, em curto espaço de tempo, né, aprender de forma ultra, né, assim, muito rápido, muito melhor. E não tem uma regra clara, mas nesse final de semana eu me percebi aqui tendo algumas atitudes e aí esse livro, esse capítulo do livro voltou a fazer sentido, eu voltei para ele, lembrar um pouquinho de quais são esses problemas que ele aponta para dificultar a concentração, e aí trouxe aqui para você para a gente conversar. A gente fala já há algum tempo, se você é recente aqui no canal, seja muito bem-vindo, mas se você já está aqui com a gente há algum tempo, a gente já fala há bastante tempo sobre a necessidade da gente tirar algumas coisas da nossa rotina e fazer realmente aquilo que é importante. Que dentro dos pilares da nossa vida tem poucas coisas que realmente importam. E que esse é um caminho para se melhorar, né? Fugir da multitarefas e melhorar o foco, melhorar o resultado, melhorar a performance, as nossas relações. Bom, nessa trajetória para fazer realmente, né, aquilo que realmente importa, às vezes a gente encontra um probleminha, né, para conseguir focar e concentrar. E esse livro ele fala que a gente tem 3 grandes problemas que acompanham aí a nossa jornada, que é o começar, o manter e o otimizar a qualidade da atenção. Então a gente vai falar um pouquinho desses 3 que talvez faça sentido para você. Vamos ao primeiro, começar. Começar vem junto com a famosa procrastinação, não é mesmo? Você já reparou que sempre que a gente tem que começar alguma coisa muito difícil, a gente enrola, dá aquela enrolada, inventa desculpa, encontra coisas para procrastinar e adiar o começo? Pois é. Começar vem sempre junto com a procrastinação e quando você se perceber que você está adiando, talvez faça sentido você perceber que tem 2 tipos de procrastinação. Uma que é aquela que a gente deixa de fazer algo porque na verdade a gente está mais ansioso para fazer outra tarefa, outra coisa. Como por exemplo, você quer começar a fazer algo, mas está com fome, então você está ansioso para comer. Você quer começar a fazer aquele trabalho, a fazer aquela tarefa, mas você precisa ou você deseja para de fazer aquilo para cochilar, tirar uma horinha para descansar, ou você pega o celular para conferir suas notificações e quando você vê já passou 30 minutos e você não conseguiu iniciar aquela tarefa que você tinha que fazer. Essa é uma das coisas bem comuns assim no procrastinar, mas tem um outro tipo também, que é aquele por aversão ao que precisa ser feito. Como assim? Vamos pensar um pouquinho nessa segunda, que a primeira é muito comum, né? Mas a segunda é aquela sensação de que toda vez que você tem que começar a fazer algo, você se sente desconfortável, como se aquela tarefa te deixasse irritado, sabe? Isso é um bom exemplo. Eu passei esse é o, assim, o primeiro, que é das tarefas, é o mais comum. A gente deixa de fazer as coisas porque está dando atenção para as outras tarefas menores, vamos pensar assim. Mas nesse segundo, nesse final de semana, foi um dos meus motivos de insight. Por quê? Vamos lá. Eu tenho que montar as aulas do MBA, que eu fui convidada. Fui convidada a dar aulas de comportamento do consumidor no MBA.
e são 5 aulas. Eu já mandei a ementa, a bibliografia, há um ano atrás, mas agora está chegando o momento. Daqui a algumas semanas eu tenho que realmente ir para as aulas. E aí eu percebi que eu estou procrastinando demais sentar e fazer essas aulas. Mesmo colocando bloco de tempo lá na minha agenda destinado a isso, eu me percebi procrastinando até com o bloco de tempo. Nós vamos voltar para esse assunto do bloco de tempo daqui a pouquinho, então fica aqui comigo até o final. Nesse momento, quando eu entendi que eu estava adiando uma coisa que é tão importante, porque assim, se eu vou dar aula no MBA, a única coisa que realmente importa é que eu prepare as aulas para o MBA, não é mesmo? É a coisa mais importante. Nesse momento, por que eu estava adiando isso? Qual era a emoção que engatilhou essa procrastinação? E aí eu percebi que era um temor, um medo de repente, eu não ter o conteúdo necessário para aquela aula, de que eu não seja uma professora boa o suficiente para esses alunos, de que aquilo que eu saiba seja pouco ou insuficiente para eles. Então, muitas das vezes, quando a gente não percebe, ou quando a gente percebe que está procrastinando, a gente não percebe, na real, quais são as emoções que estão por trás dessa procrastinação, né? A gente, às vezes, conta histórias pra gente mesmo e inventa aí desculpas para não fazer. Ah, é só uma pausa necessária. Eu vou pegar mais um cafezinho, já tomou 20, né? Ou eu preciso descansar nesse final de semana, que foi o que eu fiz no outro final de semana. Eu cheguei de viagem, né? Tô cansada. Deixa para eu ver isso nos próximos dias. E aí chegou um próximo bloco de tempo que eu tinha destinado para fazer a aula e eu estava ali negociando comigo mesma do que eu faria. Então, é importante que a gente perceba quais são os motivos da nossa procrastinação, para que se a gente conseguir observá-los, a gente consegue então encontrar a estratégia certa para lidar com eles. E aí a gente vai falar um pouco mais disso aqui, né? É importante todo o movimento. É sempre interessante que a gente se observe os nossos movimentos e quais são as emoções que estão por trás deles. Porque por trás das histórias que a gente conta para a gente mesmo, na nossa mente, tem emoções, tem gatilhos, sabe? Tem outras coisas ali. E aí, nesse exemplo que eu comecei a dar aqui sobre a questão das aulas, quando eu respirei fundo e sentei na cadeira para fazer ali, pelo menos começar com o esqueleto, os subtítulos, as coisas que eu queria ensinar, e lancei mão dos livros que eu coloquei na bibliografia para tirar alguns trechos, algumas coisas assim, eu vi que estava muito mais fácil do que eu imaginava. Eu tenho todo esse conteúdo embarcado. Eu faço isso há quase 18 anos. Então, estava mais fácil, sabe? Era só uma sensação, uma emoção pequena que não vai elevar a qualidade da minha vida. Então, quando a gente percebe tudo isso, consegue entender o que é que está te atrasando, o que é que está te... qual que é ali a âncora que está te segurando no mesmo lugar, fica mais fácil você criar estratégia para mexer ali esse caldo e fazer isso mudar no seu dia a dia. Reconhecer que está procrastinando, por exemplo, é um ótimo passo. Então, quando eu reconheci que eu estava procrastinando, tô com medo, tô enrolando, deixa eu sentar e fazer isso agora, foi um alívio, inclusive. Porque nos primeiros 5 minutos, às vezes você tem uma dificuldade para começar. Fica aquele desconforto, né? E eu gosto até de perceber aonde é que está o maior desconforto e começar por ali mesmo. Porque depois a gente consegue ir organizando o flow, o fluxo de ideias e fica mais fácil. Uma das técnicas que eu tenho usado para frear a minha procrastinação é essa mesmo, que é de organizar a agenda em blocos de tempo. Então, eu sei exatamente quais são as coisas importantes que eu tenho para cumprir dentro da minha agenda durante a semana. E aí eu consigo colocar blocos de tempo específicos. Como, por exemplo, como eu sei que minha agenda na semana é bem complicada, eu coloquei um bloco de tempo ao sábado e domingo para fazer as aulas, para colocar esse conteúdo das aulas para ficar pronto, né? Sem ter que mexer no restante da minha agenda durante a semana.
Falar, mas você vai passar o sábado e o domingo? Não, eu coloquei ali 3 horas no sábado, 3 horas no domingo, que é tempo suficiente para eu entrar na rotina, conseguir me concentrar. Uma forma interessante de frear a procrastinação é organizar a agenda nesses blocos de tempos, como eu comecei falando aqui para vocês. Eu organizo toda a minha agenda assim, então eu sei que eu tenho tarefas importantes para cumprir na minha rotina de trabalho, nos meus estudos. Inclusive, eu sabendo que eu tinha que montar essas aulas, eu coloquei blocos de tempo específico para trabalhar com as aulas do MBA. E aí, às vezes a gente, mesmo assim, a gente percebe que tá difícil, né? Que a gente vai enrolando. Tem aquela agenda ali te lembrando no Google, inclusive, que está na hora de você fazer aquilo. E se você não tomar cuidado, sua mente te leva para outro lugar. Mas uma vez que você aderiu a essa organização do bloco de tempo, fica mais fácil manter o foco, porque você sabe que é ali, aquele momento do seu dia, é a hora de você parar e dar atenção para aquela ação, para aquela tarefa, para aquela coisa que é importante. E aí, desta forma, você tira as outras coisas da sua mente e mantém seu foco. E esse inclusive, o primeiro dos problemas lá que a gente tinha que falar, que é a coisa mais difícil nos dias de hoje, é manter o foco. E não existe uma regra universal para te fazer se manter concentrado ou focado, né? Mas algumas coisas podem auxiliar. Essa questão dos blocos de tempo foi um jeito que eu encontrei para mim, que me ajudou muito a organizar minha agenda. Eu tinha a cabeça muito cheia de coisas, e aí eu ficava com a sensação de que eu fazia 500 coisas no meu dia, e quando eu via, eu já não tinha feito realmente aquilo que importava. Então, criei essa estratégia das agendas de bloco de tempo, coloquei isso na minha rotina e agora eu consigo me dedicar. Então, inclusive a outras coisas que no passado eu não conseguia, como, por exemplo, estudar filosofia. Estudar filosofia era uma vontade, era uma coisa que eu queria fazer, mas numa agenda completamente cheia de tarefas a cumprir, de uma empreendedora que tem vários negócios. Como que eu ia colocar filosofia no meu dia a dia? Bom, eu separei, encontrei um curso livre, onde as aulas acontecem de quinta-feira, das 8 da noite, das 8 às 10 da noite. E ao longo da semana eu separo mais uns 30 minutinhos para ler os textos das aulas. Sendo assim, eu tenho 2 blocos de tempo, uma de 2 horas e outro de 30 minutos. Que aí eu coloco, inclusive, às vezes no meio do meu horário de almoço, sabe? Um dia que eu almoço mais rapidinho e paro para ler. Dessa forma, eu tenho 2 blocos de tempo que eu consigo, então, colocar a filosofia sem ter que mexer demais nas estruturas da minha agenda corriqueira. Por quê? Porque assim eu tenho, durante a minha agenda corriqueira, de rotina, de segunda a sexta, os blocos de tempo separados para os meus negócios, para o planejamento, para a burocracia financeira, de conferir boleto, pagamento, nota fiscal, falar com a contabilidade. Tudo isso tem blocos de tempo certinhos destinados, porque assim eu sei que eu posso ficar menos ansiosa e eu não preciso gastar tempo e energia com a minha cabeça indo para um lugar para o outro. Eu volto para aquilo e eu mantenho esse tempo, consigo me concentrar nesses assuntos quando chega o momento certo, né? Então chega aquele bloco de tempo, eu sei que agora é a hora de concentrar aqui. Tira a minha mente. Mas aí você pode estar falando, tá bom, gente, já entendi, já falou pra caramba do bloco de texto, do tempo, eu vou fazer isso, mas eu já comecei até a organizar, mas mesmo assim eu não consigo ainda me concentrar. Tá difícil me concentrar. Tá difícil. E aí a gente vai falar então rapidamente de outras 3 causas mais comuns de distração que podem atrapalhar o nosso bloco de tempo, podem atrapalhar a nossa rotina e o nosso foco. Dificultam que a gente mantenha o foco. Primeiro é o ambiente. Você está com um ambiente ideal, a luz, o som, né? Você conseguiu organizar um ambiente onde as pessoas não vão ficar te interrompendo o tempo todo, onde você tirou as notificações do celular ou deixou lá longe o celular. Você preparou seu ambiente? Cuidado para que isso não vire também uma forma de procrastinar. Se você não tiver um ambiente ideal, você não vai fazer. Não é sobre isso. Mas é organizar para que o seu ambiente seja o melhor possível para que você consiga se concentrar. Segunda coisa que causa muita distração é a tarefa mesmo. Às vezes a gente tem tarefas difíceis, né? E às vezes a gente não pensou, não estruturou a tarefa de forma a ter tudo que você precisa na mão para fazer com que ela aconteça.
Então, se ontem, na hora que eu fosse fazer as aulas, eu não tivesse separado os livros todos da bibliografia que eu coloquei, talvez ia me criar uma dificuldade. Como que eu vou acessar, lembrar o que eu coloquei aqui, se eu não estou com a bibliografia que eu mandei, se eu não tenho os livros em mãos para poder ir ali, rever o material, tirar alguns insights, entende? Então, se organize. Sua tarefa precisa da sua atenção, né? Outra coisa é a sua mente. E a gente, vamos falar que talvez essa, nos dias de hoje, seja um grande problema de distração. A gente desacostumou a se manter focado. Então, a gente já está aqui pensando no que vai fazer na sequência, pensando na falta que faz o celular, que não respondeu alguma coisa, que tem alguém que pode estar te chamando no WhatsApp, né? Então, a sua mente te leva para outros lugares, com a hora que você vê, você está divagando há 15 minutos olhando para o mesmo parágrafo do livro que você não conseguiu nem terminar de ler. Então, cuidado com a sua mente também, tá? Ela pode ser um fator aí que é importante para você treiná-lo e melhorar como manter seu foco. Bom, por fim, nós vamos ao terceiro problema. Como otimizar a qualidade da atenção? Eu já comecei, tá bom, procrastinei pra caramba, mas consegui começar. Tá bom, agora eu já organizei meu ambiente, preparei as coisas para minha tarefa, já estou conseguindo segurar minha mente um pouquinho mais de tempo aqui para me manter focada. Mas será que tudo isso é o suficiente? Se a gente vai falar de qualidade da atenção, como que a gente pode melhorar a qualidade da atenção? Então, nesse momento é um momento importante para a gente entender como anda o seu nível de excitação. Calma que eu estou falando de excitação no aspecto geral da palavra. Não tem cunho sexual aqui, tá bom? Vamos nos atentar à excitação. Vamos pensar, deixa eu te trazer um exemplo para que você compreenda o que eu quero dizer com isso. Se você vai praticar um esporte, por exemplo, você precisa estar com uma excitação alta, né? Sua tensão, os batimentos cardíacos mudam. E se a gente está sonolento também, chegando a hora de ir para a cama dormir, o ideal é que a gente esteja com a excitação baixa, né? Para que a gente consiga ir desligando, se acalmando, que a mente vai desligando. Então, fui aqui em dois extremos, tá? Para a gente entender. Mas é só para você entender um pouquinho do que é excitação. Agora, o que a gente tem que entender? Que cada tarefa, para ser cumprida, precisa de um nível de excitação. Então, não adianta você tomar 20 cafés, né, no dia, tomou 18 aí, eu sei, você tomou 20 cafés no dia e aí eu vou pegar aquele contrato que tem 20 páginas, que precisa da minha atenção plena, porque é um contrato importantíssimo, e aí depois de 20 cafés eu vou olhar, ler 20 páginas de um contrato. Cara, dificilmente você vai conseguir se manter focado, sabe? Para conseguir ler aquilo. Sua excitação tá alta demais. Esse não é um bom momento. Então, sabe? Você pode até preparar o restante, mas você vai estar tão elétrico que você não vai conseguir o foco necessário. Ou se você tiver, por exemplo, num dilema criativo. Eu sou da área de comunicação, a gente trabalha com publicidade, muitas vezes a gente precisa de respostas criativas, né, para os clientes, e às vezes você está ali estagnado, paralisado, parece que não vem ideia nenhuma. E aí é muito frequente que às vezes a gente encontre e tenha aquela ideia para a campanha publicitária, para aquela peça que precisava da sua criatividade, na hora do banho, por exemplo. Ou depois que você vai fazer uma caminhada no parque. Então, porque o seu nível de excitação mudou e porque muitas vezes o que você precisa é não ter foco naquele problema. Você já adquiriu o conhecimento que você precisava, já fez seus estudos, e aí você às vezes precisa desfocar um pouquinho e deixar a sua mente trabalhar e buscar uma solução para você. Então, essa questão também da excitação pode fazer bastante diferença na sua capacidade de otimizar a qualidade da sua concentração. Ah, mas tem um jeito certo? Tem um jeito ideal? Não, tem o seu jeito. Existem muitos caminhos, existem muitas formas de fazer tudo isso que eu estou te falando. Eu te trouxe o meu exemplo aqui, que é o que eu estou ainda melhorando, que é da questão dos blocos de tempo. Eu tirei todas as notificações do celular, de rede social, do computador, inclusive. Então, mesmo que eu esteja focada aqui no computador também, o WhatsApp pode até estar aberto numa outra aba, mas não vai chegar notificação nenhuma para que eu consiga focar.
né? Eu já estou trabalhando para melhorar o meu foco de novo, então desacelerar minha mente, né? Buscar dopamina em coisas mais sutis, mais simples e mais essenciais da vida, né? Do que necessariamente na rolagem do feed, que eu falo muito aqui para você. Então, tudo isso vai fazendo com que o seu cérebro se reprograme e que a gente volte a ter foco, né? Entrar no flow, talvez eu gosto muito da sensação que às vezes que eu estou tão concentrada que eu entro no flow, mas nem toda tarefa precisa do flow. Às vezes só precisa que você encontre o ambiente, o nível de concentração e o nível de excitação certa para ter esse papo. Muito bem, o meu nível de excitação está bem alto agora aqui conversando com vocês. Ótimo, que terminando esse vídeo eu já vou para algumas tarefas que vão me ajudar muito a manter esse ritmo assim. Espero que esse papo tenha te ajudado, tenha trazido aqui algum insight, te ajude a encontrar o seu caminho para a sua jornada de autodesenvolvimento e autoliderança. E de qualquer forma, a gente está aqui juntos, tá bom? Deixa nos comentários, me fala se fez sentido para você, como que você trabalha para melhorar seu foco, para a gente se melhorar juntos, vai ser mais divertido. Vamos lá? Obrigada por ficar comigo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com alguém que faça sentido para você e deixa seu like, não custa nada e vai ajudar a gente a crescer e trazer mais conversas para elevar as nossas vidas aqui juntos.